Olá, segundo ano! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é 31/8, segunda-feira, página 28 da apostila de português. O gênero textual que iremos aprender será a entrevista. Vamos iniciar os nossos estudos? A fantasia das histórias. No mundo da fantasia, tudo é possível. Objetos falam, sapos viram príncipes, abóboras se transformam em carruagens e fadas até dão uma mãozinha para quem está em apuros. Olha que imagem bela que nós temos aí na apostila, segundo ano. Lindo, né? Qual é sua história de fantasia preferida? Pensa um pouquinho. Quando a gente fala fantasia, são coisas que a gente imagina e nunca vimos. É tudo da nossa imaginação. Como, por exemplo, a história da Cinderela, a história da Branca de Neve. De qual elemento do mundo da fantasia, da imaginação, você mais gosta em sua história preferida? Então vamos pensar um pouquinho na história da Cinderela. A Cinderela era uma menina que morava com a sua madrasta e as suas irmãs e ela era muito maltratada dentro de casa. Até que um dia houve um baile no castelo e todas as damas foram convidadas. Só que a Cinderela não podia ir porque ela não tinha roupa, não tinha calçado. Então vamos entrar na história da fantasia da Cinderela. O que você mais gosta nessa história? Como poderia ser o final da história da Cinderela? Vocês imaginem um final diferente para a história. Vamos dar continuidade? Início de conversa. No final de algumas histórias, os personagens vivem felizes para sempre. E depois que a história acaba, o que será que acontece? Então a gente estava falando sobre a história da Cinderela. A gente sabe que depois, lá no final, o príncipe consegue encontrar a Cinderela através do calçado, do sapatinho de cristal que ela deixou nas escadas. E depois que ele encontra ela, eles se casam. Só que aí depois a gente não sabe qual é a continuação da história. Quais histórias você conhece em que os personagens vivem felizes para sempre, no final? Você acredita que os personagens dessas histórias realmente vivem felizes para sempre? Por quê? Será que a Cinderela e o príncipe tiveram filhos? Tiveram netos? Continuaram morando no castelo? Como será que foi o final da história deles? Leia a entrevista a seguir e descubra o que o escritor Antônio Prata fez para ajudar esses personagens após o fim das histórias. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu aí nesse final de história, hein? Felicidade cansa? É uma pergunta o título do texto. Escritor imagina o que acontece depois do felizes para sempre. Certa manhã, o escritor Antônio Prata recebeu uma visita inesperada. Princesas, caçadores e anões surgiram em seu apartamento com um pedido fantástico: ajudá-los a não serem mais felizes para sempre. Para isso, ele precisava inventar histórias
que acontecessem depois do fim dos livros, quando tudo virava um tédio só. Esse encontro e as tais histórias inventadas por Prata está no divertido livro Felizes Quase Sempre, ilustrado por Laerte, cartunista da Folha. Em sua primeira obra para crianças, o autor mostra que uma vida perfeitinha, sem nenhum tropeção, pode ser bem chata. Confira a seguir trechos do bate-papo com o escritor, que é colunista da Folha com a Folhinha. Vamos ver? Folhinha. Folhinha que vai perguntar para o escritor: como surgiu a ideia deste livro? Então, de que livro nós estamos falando? De um livro que o escritor Antônio Prata fez, contando o final das histórias que sempre acabam no Felizes para Sempre. Só que ele fez um final diferente. Felizes quase sempre. Então vamos lá. Quando era criança, imaginava o que acontecia depois do fim das histórias, respondeu Antônio Prata. Para onde iam todos aqueles personagens? Esse foi o meu ponto de partida para escrever o livro. Então, nós estamos tendo aqui uma entrevista entre a Folhinha, que é um jornal, e o escritor Antônio Prata. Outra pergunta: tem algum conto de fadas preferido? A Folhinha está perguntando. Nunca gostei muito de contos de fadas, respondeu Antônio Prata. Só de pedaços. A carruagem que vira abóbora, os anões da Branca de Neve, que sempre achei engraçados, e as madrastas, por quem eu nutria uma paixão secreta. Então, olha o interesse do autor nas histórias. Ele gostava dos contos de fadas? Gostava muito, mas gostava de algumas partes, né? Há outras histórias para crianças a caminho? Aí a Folhinha está perguntando se ele vai escrever mais histórias. Tenho uma ideia para outro livro. É sobre duas árvores que crescem sonhando com o que vão virar quando forem derrubadas. Não acham mau negócio virar cadeira e esperam ansiosamente pelo dia em que conhecerão o mundo para além da mata. Para adultos, estou terminando um livro com memórias da infância. Então, o gênero textual que estamos trabalhando é entrevista. Quando a gente faz uma entrevista, nós iremos abordar o assunto com a pessoa entrevistada. Qual é o assunto que nós estamos abordando aqui? São os livros que o escritor Antônio Prata escreveu e irá escrever. Quem está fazendo a entrevista? A Folhinha. Quem está sendo entrevistado? O autor Antônio Prata. Certo? Folhinha. A Folhinha é um caderno de jornal da Folha de São Paulo, criado em 8 de setembro de 1963. Ela publica matérias com variados temas, voltado ao público infanto-juvenil. Esse caderno fazia parte do jornal impresso, mas atualmente está disponível somente online. Então, quem está fazendo a entrevista é a Folhinha do jornal São Paulo. Vamos fazer as atividades segundo ano? Vamos lá!